Saúdo as irmãs e aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós vamos observar, nesse momento, a atitude de Moisés. Ele deixou Deus nervoso com a recusa da tarefa que Deus estava comissionando para ele. Deus havia aparecido para ele e agora estava preparando Moisés para uma missão de ir até Faraó. E chega um momento em que Moisés agora se recusa a obedecer à ordem divina. Abramos o texto de Êxodo, capítulo 4, versículos 10 ao 17. Então Moisés disse ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falasse a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. O Senhor respondeu: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou o surdo, ou o que vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Agora vá, e eu serei com a sua boca, e lhe ensinarei o que você deve falar. Porém Moisés respondeu: Ah, Senhor, envia algum outro, que quiseres enviar, menos a mim. Então o Senhor ficou nervoso, se acendeu a sua ira contra Moisés. E assim o Senhor disse: Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Eis que ele vem ao seu encontro, e ao ver você, se alegrará em seu coração. Você falará com ele, e lhe porá na boca as palavras, e eu serei com a sua boca, e com a dele ensinarei a vocês o que devem fazer. Ele falará por você ao povo, ele será como se fosse a sua boca, e você será para ele como Deus. Leve, pois, na mão esse bordão com o qual você fará os sinais. Moisés estava se recusando a ir até Faraó e fazer o que Deus ordenara, porque ele mesmo disse aqui qual era o seu problema. Ele disse que ele nunca foi eloquente, ele era pesado de boca e pesado de língua. O que é isso, minhas irmãs e meus irmãos? Há várias interpretações. Algumas pessoas podem dizer que Moisés se sentiu uma pessoa rude, uma pessoa que não sabia se expressar, tinha dificuldades. Entretanto, Moisés aqui ele tinha uma deficiência física, ele era gago. Embora essa palavra não exista na Bíblia, ele era gago, pesado de boca, pesado de língua. Ele sabia que Faraó e toda a sua corte iriam escarnecer dele, iriam zombar dele. Como um gago poderia falar em nome do Deus de Israel? Como um gago poderia exigir a libertação do povo de Israel lá do Egito? Assim, Moisés, ele se recusa. Ele diz para Deus: escolhe outro. Deus respondeu para ele: você nasceu gago. E Deus falou para ele: mesmo sabendo da sua deficiência física, eu te escolhi. Isso mostra, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus escolhe pessoas com deficiências físicas para a sua obra também. E não apenas as pessoas perfeitas, mas as pessoas com deficiências físicas também têm importância para Deus. Deus tinha uma tarefa para Moisés. Ele poderia ter escolhido qualquer homem, ou também mulher, que fosse eloquente, não tivesse problemas de se expressar, de falar, que não fossem pessoas gagas. Entretanto, Deus tinha esse plano para Moisés. Deus o escolhera para ir até Faraó
e liderar seu povo da saída do Egito. Não era outro, mas era ele. Moisés insistiu. Deus falou com ele: é você, não há outro. Mesmo assim, Moisés se recusava. Assim, o que Deus fez? Ele disse: teu irmão Arão será um instrumento. Já que você está se recusando, colocarei as palavras em ti, para que você fale aos ouvidos do teu irmão, e ele falará por você. E assim foi. Arão era eloquente, não era gago, não tinha problemas em se expressar, em se falar. E assim o que Deus ia falando aos ouvidos de Moisés, ele ia repassando para o seu irmão Arão. Tudo isso porque Moisés não creu, não confiou na escolha de Deus. E hoje, quais são as desculpas que as pessoas têm colocado diante de Deus para que Deus não age através delas? Quais são as desculpas? Moisés era gago e Deus o escolheu. Qual é a nossa desculpa hoje? Sou uma pessoa tímida, não tenho um grau de estudo, tenho dificuldades em falar, eu falo baixo, sou uma pessoa baixa, sou alto demais, sou uma pessoa obesa, sou uma pessoa magra, sou uma pessoa sem estudos. Irmãos e irmãs, Deus não faz acepção de pessoas. Quem faz acepção de pessoas, quem exclui pessoas, quem marginaliza pessoas, quem escarnece pessoas, são seres humanos. Deus não faz acepção de pessoas. Deus escolheu alguém que tinha uma deficiência física para esta missão. Moisés era gago. Quem já não viu, infelizmente, hoje, pessoas rindo e zombando de pessoas que sofrem de gagueira? Quem já não observou alguém zombando de alguém que tem a deficiência física, como se isso fosse um problema? Moisés, a princípio, não estava confiando em Deus, ao ponto de Deus precisar escolher um segundo para ir até Faraó. Isso deixou Deus entristecido pelo texto que nós temos visto nesse momento. Moisés encontrando desculpa para não seguir a ordenança de Deus, porque ele havia sido escolhido. Qual tem sido a desculpa que as pessoas hoje têm criado para não fazerem a vontade de Deus? Quais são as desculpas? Infelizmente, os seres humanos são ótimos para encontrarem desculpas. E isso entristece a Deus. Não são deficiências físicas que impedem o ser humano de viver, de sobreviver, de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus. Essa é a nossa crença, a nossa fé, que Deus, Ele ama todos os seres humanos, não importa como estão, mas Deus quer abençoar cada ser humano, cada vida, assim como agiu através de Moisés. Ele quer agir em nós e através de nós também. Minhas irmãs, meus irmãos, obrigado, Senhor Deus, por esse momento em que podemos aprender algo mais da Tua Palavra, Senhor, através da Tua ação, através do Teu Santo Espírito.
E assim te agradecemos no nome do teu Filho Jesus. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs e meus irmãos.